Os caminhoneiros são conhecidos por sua resistência, passando noites inteiras cruzando estradas escuras e desertas. Mas alguns deles também carregam histórias que desafiam a lógica, relatos de encontros inexplicáveis que os fazem duvidar da própria sanidade. Entre esses casos, existe um que até os mais experientes evitam comentar. O que aconteceu na BR-319, no Amazonas, na quaresma de 2016, com um caminhoneiro chamado Gilberto, é uma dessas histórias que fazem o sangue gelar. Ele já estava acostumado a enfrentar a solidão das rodovias, mas naquela noite algo estava diferente. O ar parecia mais pesado e o silêncio ao seu redor era absoluto, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Foi quando ele a viu, parada no acostamento em meio à escuridão cortada apenas pelos faróis do caminhão, estava uma mulher vestida de branco, com pés descalços, e seu rosto estava coberto pelos cabelos longos e molhados. Gilberto franziu a testa. O que uma mulher estaria fazendo ali, sozinha, em um trecho tão isolado? Seu primeiro instinto foi parar e oferecer ajuda, mas algo dentro dele gritava para que seguisse em frente. Conforme se aproximava, percebeu que a mulher não se movia, não dava sinal de vida. O frio percorreu sua espinha quando ele percebeu um detalhe macabro. Seus pés não tocavam o chão. Era como se estivesse flutuando. O coração de Gilberto disparou. Ele desviou os olhos e acelerou, tentando se convencer de que era apenas um jogo de sombras. Mas não teve coragem de olhar pelo retrovisor. Foi quando sentiu um arrepio gélido subir pelo pescoço e o cheiro de terra molhada invadir a cabine. O silêncio absoluto foi quebrado por um som suave, um leve suspiro. Gilberto apertou o volante, sentindo a pele arrepiar, e lentamente olhou para o lado. Seu coração parou. O banco do passageiro, antes vazio, agora estava ocupado. A mulher estava sentada ali, pálida, imóvel, com o rosto ainda coberto pelos cabelos. O vestido branco estava encharcado e sujo de lama. O ar ficou pesado, e então ela virou levemente a cabeça na direção dele. Um sussurro fraco e trêmulo preencheu o espaço. "Você pode me levar para casa?" A voz não parecia humana. Era um eco, como se estivesse vindo de muito longe. Gilberto não conseguiu responder. Seu corpo estava paralisado pelo medo, os dedos brancos de tanto apertar o volante. E então, o caminhão começou a perder força. O motor falhava, as luzes piscavam e a estrada à frente parecia se distorcer. O desespero tomou conta dele. Sem pensar, puxou o volante para o lado, fazendo o caminhão derrapar violentamente para o acostamento. O veículo parou com um solavanco e Gilberto pulou da cabine, correndo sem olhar para trás. O silêncio voltou, mas o cheiro de terra molhada ainda estava ali. Quando finalmente criou coragem para olhar para o caminhão, não viu nada, nenhum sinal da mulher. Mas no vidro embaçado da cabine havia algo que fez suas pernas fraquejarem, uma marca de mão, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro de dentro para fora. Apavorado, ligou o caminhão e saiu dali o mais rápido possível. Quando chegou no próximo posto de gasolina, ainda trêmulo, contou o ocorrido para um frentista. O homem apenas o encarou por um momento antes de murmurar: "Você viu a noiva da estrada." O frentista, assustado, disse que décadas atrás uma mulher foi abandonada no altar e, desesperada, saiu correndo pela rodovia, onde foi atropelada por um caminhão. Desde então, seu espírito vaga pela BR-319, pedindo carona para casa, mas ninguém sabe o que acontece com aqueles que aceitam levá-la. Gilberto nunca mais passou por aquele trecho durante a quaresma.
E até hoje, sempre que pensa naquela noite, sente um cheiro leve de terra molhada e tem a estranha sensação de que não está sozinho. Mas essa não foi a última vez que alguém viu a mulher de branco. Outros caminhoneiros que trafegam pela BR-319 relatam histórias similares. Um deles, José Ricardo, disse ter visto a mesma figura na beira da estrada, pouco depois da meia-noite. Ele contou que, ao passar por ela, sentiu o caminhão ficar mais pesado, como se algo tivesse subido na carroceria. Ao parar em um posto e verificar a carga, encontrou marcas de mãos sujas de lama espalhadas pela lataria do caminhão. Outro caminhoneiro, Mauro, jura que ouviu uma respiração no banco do passageiro mesmo estando sozinho. Esses relatos se tornaram tão frequentes que alguns motoristas evitam passar pela BR-319 à noite. Aqueles que são obrigados a fazer o trajeto seguem uma regra: nunca olhem pelo retrovisor se virem alguém na beira da estrada. Dizem que, se fizerem contato visual, a noiva da estrada encontra um jeito de entrar no caminhão. E quando isso acontece, nem sempre a história termina bem. O caso de Gilberto foi apenas um dos muitos que alimentam essa lenda. Mas o que realmente aterroriza os caminhoneiros é o mistério que fica no ar. Se a noiva da estrada está sempre procurando uma carona para casa, onde fica essa casa? E quem será o caminhoneiro que, sem saber, a levará até lá? O asfalto desgastado refletia o brilho fraco dos faróis do caminhão enquanto Luiz cruzava a BR, rumo ao Acre. Ele já estava na estrada há horas e a noite parecia mais escura que o normal. Não havia lua nem estrelas, apenas a escuridão opressiva da floresta que cercava a estrada. Durante a quaresma, dizem que as energias ruins vagam mais livres, e naquela noite, Luiz entenderia por quê. O rádio do caminhão começou a chiar, interrompendo a programação sertaneja que o acompanhava. Um ruído baixo, parecido com um sussurro, se misturava à estática. Ele franziu a testa e girou o botão, tentando encontrar outra estação, mas só encontrou silêncio. Um silêncio absoluto, cortado apenas pelo som do motor e pelo vento batendo contra a lataria do caminhão. Foi então que ele viu algo na beira da estrada. Uma figura estava parada no acostamento, vestida de preto dos pés à cabeça. A postura era estranha, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se observasse o caminhão se aproximando. Luiz diminuiu a velocidade. Quem estaria ali, sozinho, no meio do nada? Mas algo o fez hesitar. O corpo da pessoa parecia levemente distorcido, como se estivesse tremulando, quase se dissolvendo no ar. Seu coração acelerou. Ele pensou em parar, mas um instinto primitivo gritou para que seguisse em frente. Então, quando o caminhão estava prestes a passar por ela, a figura se moveu. Num piscar de olhos, atravessou a pista com uma velocidade antinatural e parou bem no meio da estrada. Sem tempo para reagir, Luiz girou o volante com força, fazendo o caminhão derrapar e quase tombar. Quando conseguiu estabilizar, olhou pelo retrovisor. A figura havia sumido. O ar dentro da cabine estava denso, pesado. Luiz sentiu uma presença, uma sensação de que não estava mais sozinho. O cheiro de queimado invadiu seu nariz e o rádio, que antes estava em silêncio, soltou um estalo alto. Um chiado ressoou nos alto-falantes, seguido por um sussurro quase imperceptível. "Por que não parou?" A voz era fraca, mas carregada de algo que fez um calafrio subir pela espinha de Luiz. Ele apertou o volante, o suor escorreu pela testa e então acelerou. O caminhão tremia,
como se estivesse puxado para trás por alguma força invisível. Ele não olharia pelo espelho. Ele sabia que, se olhasse, veria algo que nunca mais esqueceria. Mas o instinto humano é traiçoeiro. Mesmo dizendo a si mesmo para manter os olhos na estrada, um impulso irresistível o fez desviar o olhar para o espelho. O que viu fez seu sangue gelar. Sentada no banco do passageiro, havia uma mulher de pele acinzentada e olhos fundos, como se tivessem sido arrancados e deixados apenas buracos escuros. Seu rosto era longo e retorcido, e sua boca se movia em um sussurro contínuo, sem emitir som. Os dedos finos e ossudos arranhavam o painel do caminhão. O cheiro de queimado ficou insuportável. Luiz sentiu o desespero tomar conta. Ele apertou os olhos, rezou, pisou fundo no acelerador e gritou com toda a força que tinha. De repente, o caminhão começou a ganhar força novamente, como se algo que o prendia tivesse desaparecido. Ele dirigiu sem parar por mais de 50 quilômetros até avistar um posto de gasolina. Quando estacionou ainda ofegante, desceu do caminhão cambaleando. Um frentista o observou e, ao notar sua palidez, perguntou se ele estava bem. Luiz contou o que havia acontecido, esperando que o homem risse ou dissesse que era apenas cansaço. Mas o frentista ficou sério. Você encontrou a dama da estrada. A lenda dizia que, muitos anos antes, uma mulher foi queimada viva após ser acusada de bruxaria em uma vila próxima. Durante a quaresma, ela surgia para os caminhoneiros solitários que passavam por aquela estrada, testando-os. Aqueles que paravam nunca mais eram vistos. E os que não paravam carregavam sua marca para sempre. Luiz nunca mais dirigiu sozinho à noite. Mas às vezes, mesmo em sua casa, jura sentir um cheiro fraco de queimado no ar. E um sussurro fraco perguntando por que não parou. A escuridão da estrada parecia engolir tudo ao redor. Apenas os faróis do caminhão rasgavam a neblina espessa que se acumulava no asfalto, projetando sombras distorcidas nas placas e na vegetação rasteira ao longo da rodovia. O som monótono do motor a diesel preenchia a cabine, mas naquela noite havia algo diferente, algo que fazia o peito de João pesar mais que o normal. Madrugadas na estrada nunca foram um problema para ele. Pelo contrário, havia algo na tranquilidade da noite que o fazia sentir-se dono do caminho. Mas naquele trecho deserto, um pressentimento ruim parecia apertar sua nuca, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. O rádio chiava de tempos em tempos, intercalando sons estáticos com palavras soltas e quase irreconhecíveis. João apertava o volante olhando para as luzes dos postes, algumas piscando fracamente, outras completamente apagadas. O contraste entre o breu e os poucos pontos iluminados criava figuras na paisagem, formas que pareciam se mover sutilmente conforme o caminhão avançava. A mente cansada começava a pregar peças, mas algo naquela estrada ia além do simples cansaço. Mais adiante, no acostamento, uma caminhonete antiga estava parada. A lataria encardida pelo tempo parecia refletir a luz dos faróis de maneira estranha, quase como se absorvesse parte do brilho. Ao lado dela, uma figura imóvel vestida com um casaco pesado e um capuz puxado sobre o rosto. O gesto de aceno era lento, quase mecânico, como se estivesse repetindo o mesmo movimento indefinidamente. João reduziu a velocidade, analisando melhor a cena. A estrada era um lugar imprevisível, e ajudar um viajante em apuros era algo comum para quem vivia sobre rodas. Porém, havia algo errado com aquele homem. O modo como ele se mantinha rígido, o brilho intenso e antinatural nos olhos ocultos pela sombra do capuz. Não era o reflexo comum dos faróis, era algo diferente, profundo, como se não pertencesse àquele mundo.
O instinto gritou dentro de João, um alerta primitivo lhe dizendo para não parar. Com um aperto no peito, ele acelerou, deixando para trás a imagem da caminhonete e da figura solitária à beira da estrada. A escuridão parecia mais densa, como se o próprio caminho estivesse se fechando atrás dele. O caminhão seguia firme, mas a sensação de algo o acompanhando crescia a cada metro rodado. O chiado do rádio voltou, mais forte, como se alguém tentasse se comunicar, mas tudo o que saía era um ruído distorcido e fragmentado. A paisagem ao redor se tornava mais nebulosa, e os olhos de João permaneciam fixos na estrada à frente. Então, mais à frente, a luz dos faróis encontrou algo que fez seu estômago afundar. No meio da pista, a mesma caminhonete estava parada. Não era outra parecida, era a mesma. A lataria desgastada, o mesmo tom de sujeira cobrindo o capô e os faróis apagados. E ao lado dela, a mesma figura. Desta vez imóvel, de cabeça erguida, encarando o caminhão diretamente. O coração de João disparou. Era impossível. Ele havia deixado aquilo para trás, quilômetros atrás. Nenhum veículo poderia ter chegado ali antes dele, não sem que ele percebesse. Suas mãos suavam no volante e um frio cortante percorreu sua espinha. O caminhão já estava perto demais. Com um reflexo quase instintivo, ele puxou o volante para o lado, desviando da cena surreal e sentindo o peso da carreta balançar perigosamente. O rádio explodiu em um chiado ensurdecedor, como se milhares de vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Seu peito apertava e o ar parecia rarefeito dentro da cabine. A cada segundo, a certeza de que algo estava errado se tornava mais real. João manteve os olhos fixos na estrada, forçando-se a seguir em frente. Mas a sensação de uma presença se intensificava. Algo no caminhão parecia mais pesado, como se houvesse mais alguém ali dentro. A vontade de olhar pelo retrovisor era insuportável. A curiosidade misturada ao medo quase venceu, mas João se agarrou ao único instinto que restava: não olhar. Seu coração batia forte, as mãos tremiam no volante, e os minutos seguintes pareciam uma eternidade. A cada metro rodado, a sensação de que algo estava ali atrás se intensificava. Mas ele seguiu firme, encarando o horizonte como se sua vida dependesse disso. Quando finalmente o céu começou a clarear no horizonte, o rádio voltou ao normal. O motor parecia mais leve e o peso invisível na cabine desapareceu. João não ousou olhar pelo espelho retrovisor. Ele não queria saber o que estava ali. Não queria descobrir o que poderia ter visto se tivesse cedido à tentação. Apenas acelerou, prometendo a si mesmo que nunca mais passaria por aquele trecho de madrugada.